Até em que ponto a igreja cristã, a igreja evangélica, ela deve se submeter, se sujeitar, obedecer a um decreto de um governante? Até em que ponto isso tem que acontecer? A igreja obedecer. Bem, a Bíblia enumera pelo menos 4 tipos de autoridades estabelecidas por Deus, a qual nós, como seres humanos, devemos obedecer. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse enumera pelo menos 4 tipos de autoridades estabelecidas por Deus. A primeira autoridade instituída por Deus é o governo sobre todos os cidadãos. O segundo é a igreja sobre todos os cristãos. Terceiro é os pais sobre todos os filhos. E quarto, os senhores sobre todos os empregados. Ou seja, essas 4 autoridades foram estabelecidas por Deus, instituídas por Deus na terra, e nós devemos obedecê-las. Porém, o apóstolo Paulo diz em Romanos 13, a partir do versículo de número 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Esse tipo de autoridade ao qual Paulo está se referindo é autoridade sobre todos os cidadãos, ou seja, o governo sobre todos os cidadãos de um estado, de um determinado país, ou seja, refere-se à autoridade de um governante. Paulo está dizendo, mostrando para os cristãos da igreja de Romanos e para todos os crentes de todas as eras, para a igreja do Senhor, para a noiva do Cordeiro, que nós temos que se submeter a uma autoridade governamental. Porém, a Bíblia, em algumas passagens bíblicas, ela limita a igreja, nós, povo de Deus, limita a nós quais tipos de decretos a igreja tem que obedecer. Eu vou te dar um exemplo. Em Êxodo, capítulo de número 1, versículo 17, fala que Faraó decretou, Faraó ele era um governante do Egito, ele decretou que todas as parteiras judias matassem toda criança do sexo masculino. Ele decretou, foi um decreto de um governante, de um faraó, de um governante. Porém, as parteiras, por serem hebreias, judias, mulheres de Deus, elas resolveram não obedecer. Elas não obedeceram a esse decreto, ou seja, elas não mataram as crianças. Dentre essas crianças que ele mandou matar, estava quem? Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi o libertador que Deus levantou para libertar Israel da escravidão egípcia. Ou seja, se Faraó tivesse matado ou mandado matar, aliás, se ela tivesse obedecido a esse decreto do governante, provavelmente o plano de Deus seria frustrado, ou seja, Moisés estaria morto. Mas como os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente, porque Deus é Deus, Deus tocou no coração delas para elas não obedecerem a esse decreto do governante. Por essa razão, o povo de Deus foi cada vez mais oprimido, perseguido pelo faraó.
por eles não obedecer, não se sujeitar à autoridade ou a um decreto governamental. Outra passagem interessante está em Daniel, capítulo de número 3, versículo 16 a 18, onde o texto fala que um governante, por nome de Nabucodonosor, havia decretado que todo cidadão da Babilônia, incluindo os judeus, o mesmo caso de Faraó, todos deveriam se prostrar, adorar, idolatrar a estátua de ouro que ele havia feito. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram, resolveram desobedecer a esse decreto estabelecido pelo Nabucodonosor. E por essa razão eles foram perseguidos, foram lançados na fornalha, mas Deus os preservou, Deus os guardou. Por quê? Porque eles foram fiéis à palavra do Senhor, que está em Êxodo 20, a qual Deus ordena que o povo de Deus não deveria idolatrar, se prostrar, reverenciar outros deuses, mas adorar somente ao nosso Deus. Outro caso, por exemplo, é o caso de Daniel. Daniel foi lançado em uma caverna por desobedecer ao governante e ao decreto governamental. Ele foi jogado, porém o anjo do Senhor, o próprio Deus Yeshua HaMashiach, aparece e entra em cena e os livra da boca dos leões, e o nome do Senhor é glorificado. Ou seja, a igreja também primitiva, os apóstolos Pedro, João, Tiago, eles foram perseguidos, mortos. João, por exemplo, foi levado para a ilha de Patmos por não obedecer ao decreto governamental dos imperadores romanos, né? Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Paulo é degolado, João Batista também, ou seja, todos esses homens de Deus foram perseguidos, foram mortos fisicamente por não obedecer ao decreto governamental. Ou seja, até que ponto a igreja deve se submeter, obedecer a um decreto? Até o momento em que esse decreto não nos obriga a infligir a lei, a transgredir a lei do Senhor, a desobedecer a Deus. Até o momento em que induza a igreja a pecar e a errar. Até o momento em que induza o povo de Deus a pecar contra o Senhor. Se um decreto de um governante, não estou aqui falando do estado ao qual nós vivemos aqui em Natal, estou falando de modo geral. Se um decreto de um governante nos obrigar, nos induzir a pecar, a errar, é anátema. Não devemos se submeter, não devemos obedecer. Por quê? Porque isso vai de encontro, isso contradiz a palavra do Senhor. Amém? Então, enquanto o decreto de um governante não infligir a lei de Deus, devemos obedecer. Mas se passar disso, nós, custe o que custar, não podemos obedecer, porque maior é o Senhor que está conosco e maior é o decreto estabelecido por Deus. Deus te abençoe. Forte abraço.